Boa tarde a todos. Me chamo Rafael, sou assessor aqui do secretário Albino Caiado, da Secretaria de Finanças, e membro do grupo que está cuidando da implantação da Lei 14.133, a nova lei de licitações. E hoje vamos conversar aqui sobre o novo decreto de pagamento. Me acompanha nessa gravação o servidor Jean, que também é aqui da Secretaria de Finanças e é o diretor do Departamento de Administração Financeira. O decreto de pagamento ele foi incluído na rotina do grupo de implantação da nova lei de licitações e contratos, muito em função da nova lei, trazer como uma das inovações a possibilidade de prorrogação dos contratos de fornecimento na modalidade da 14.133, que são aqueles fornecimentos continuados até o limite de 5 anos. Então, essa mudança na nova lei de licitações ela vai gerar uma maior atuação dos gestores de contrato, que concentrarão esforços, ao invés de a todo ano produzirem novos processos de licitação. Com essa permissão na nova lei, é possível que os contratos sejam prorrogados. Em razão disso, o nosso decreto antigo, que regulamentava esse procedimento de pagamento, ele datava de 2012, já era uma norma bem desatualizada, e para aprimorar toda a transparência que envolve esse procedimento de pagamento e também para melhorar a definição de cada ator que atua nesse processo de pagamento, foi elaborado esse novo decreto que está na parte de consulta para que todas as secretarias opinem sobre sua redação. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui para explicar um pouco o que cada dispositivo desse decreto traz de novo, o que ele inova e como que vai ser sua aplicação. Vou passar a palavra agora ao Jean, que vai começar a explicar os termos do decreto. Lembrando que no artigo 1º da norma, a gente traz apenas uma definição do que é o gestor de contrato, que não é uma inovação da 14.133, já era uma produção da própria Lei 8.666, que foi recentemente regulamentada aqui no município. O procedimento de liquidação, que é aquela verificação feita pelo gestor do contrato do direito do credor, com base nos títulos e documentos daquele respectivo crédito, para apurar o valor exato que vai ser pago e para quem que vai ser pago. E fonte de recurso já é uma definição bem utilizada na administração pública, é da Lei 4.320, já é de conhecimento de cada gestor financeiro, essa nomenclatura. A gente tem as fontes tesouro, as fontes federais, e sendo que para cada fonte de tesouro existe uma ordem de pagamento. E o comitê gestor, quando a gente se referia aqui nessa gravação a comitê gestor, é aquele comitê de acompanhamento de gestão orçamentária e financeira criado pelo decreto 19.729 de 2017. Então, Jean, feitas essas considerações aqui iniciais, e passo a palavra para você. Bom, boa tarde então a todos. Vamos dar sequência aqui, agora que a gente venceu o artigo 1º, né, que trata aí do preâmbulo inicial. Nós temos, então, o artigo 2º, que diz: para fins de pagamento, o gestor de contrato deverá examinar e conferir os procedimentos administrativos no que se referem à instrução processual, verificando, em especial, os valores a serem pagos, valores a serem retidos, documentos comprobatórios e datas de vencimento, bem como quaisquer outras rotinas afetas à espécie. Bom, então isso daí é muito simples, é uma rotina que nós já temos, apenas a gente está trazendo da prática para a formalização no decreto. Quem aqui da administração direta, né, quem tem as secretarias aqui, geralmente está acostumado, né, então, a mandar o processo de liquidação aqui via SIM para o contas a pagar, e o contas a pagar também devolve, desde que quando não há o cumprimento dos requisitos mínimos, o contas a pagar devolve para regular, né, para que faça as operações. É o que a gente vai ver também nos próximos artigos. Então, até agora não tem nenhuma novidade. Ô, Jean, posso só fazer um acréscimo aqui à sua fala? Uma novidade que teve aqui nesse artigo 2º foi a previsão expressa da obrigação ao gestor do contrato. Esse gestor de contrato, ele era
era um pouco ambíguo na antiga norma, quem seria esse ator que iria examinar e conferir esses procedimentos administrativos? Se seriam os departamentos financeiros, administrativos, e agora o novo decreto traz essa regra para o gestor de contrato, que é aquele designado nominalmente para exercer essa atividade na execução contratual. Então, no artigo 3º, concluída a análise prevista no artigo 2º, o gestor do contrato deverá juntar no Sistema de Informações Municipais, o SIM, a documentação que ateste o recebimento integral ou a prestação dos serviços e liquidará a despesa para após encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças, ou unidade que exerça a função de tesouraria do Fundo Municipal ou em unidade descentralizada responsável por pagamento, que fará a análise da documentação. Então, quer dizer, você tem essa análise prévia do gestor do contrato, prevista no artigo 2º, e aí você, vencida essa análise, você encaminha, né, o gestor do contrato encaminha, via SIM, e com toda a documentação já conferida, que é o processo da liquidação. Então, eu acho que uma coisa que esse decreto traz também, que ele abrange as demais unidades que exercem essa função de contas a pagar dentro da prefeitura, né? Então, não é só contas a pagar. Você tem outros fundos, né? Você tem o Fundo Municipal de Saúde, que é também muito relevante em termos de pagamento dentro da prefeitura, e também outras da administração direta, né? Então, você tem agora, então, nesse 3º artigo, que é uma análise que a Secretaria de Finanças, ou essa outra unidade, vai fazer também uma verificação, tá? Então, agora a gente vai para o parágrafo 1º. Antes de encaminhar para pagamento, o gestor de contrato deve verificar a manutenção das condições exigidas para a habilitação na licitação ou para a contratação direta. Essa regra aqui, quando a gente se refere que o gestor deve verificar a manutenção das condições exigidas na licitação, na habilitação da licitação, a gente está falando aqui das condições de regularidade fiscal, de regularidade trabalhista, toda essa parte que ele teve que apresentar no momento de assinatura do contrato, no momento de participar da licitação, ela tem que se manter durante toda a execução contratual. Então, antes de cada pagamento, é a atribuição do gestor do contrato fazer essa conferência. E, então, a gente vai para o 2º parágrafo. Havendo erros ou ausência de documentos necessários à execução do pagamento, a Coordenadoria de Contas a Pagar ou a unidade equivalente deverá retornar a liquidação ao responsável para as devidas correções e, constatada a correção da documentação apresentada, a Coordenadoria de Contas a Pagar ou unidade equivalente dará sequência ao agendamento do pagamento. Então, é simples, é o que já acontece na prática. Constatou algum erro, né, a Contas a Pagar verificou que tem alguma impropriedade ou faltando documento, devolve para a unidade gestora para que o gestor do contrato reveja a situação e regularize. Então, isso vai ser normal, que já acontece. Parágrafo 3º. A eventual perda das condições de que trata o parágrafo 1º pode ensejar a rescisão contratual e em contrato de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, quando previsto em edital ou contrato, a retenção de pagamento pela administração e em caso de inadimplemento de verbas trabalhistas ou previdenciárias em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato. Aí, não sei se o Rafael quer comentar alguma coisa. Não, essa aqui é uma disposição que foi incorporada, é uma novidade que a Lei 14.133 trouxe. Ela fala exatamente da necessidade de manutenção das condições de habilitação e que eventual perda dessas condições pode ensejar em rescisão contratual, mas ela traz uma exceção, uma regra nova, que em contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, isso é muito importante, quando previsto em edital ou contrato, é possível a administração reter o pagamento em caso de inadimplemento de verbas trabalhistas ou previdenciáveis em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato. Reter proporcionalmente ao valor dessas parcelas. E eu queria aproveitar, Jean, vou fazer uma perguntinha aqui com relação ao parágrafo anterior. Por acaso a Finanças ou o Departamento de Administração Financeira vai preparar algum roteiro, alguma coisa para orientar o pessoal a fazer esse pagamento, o que eles têm que conferir? Está previsto alguma coisa nesse sentido?
bem lembrado. Aqui, quando fala sobre documentos necessários à execução do pagamento, no parágrafo 2º, a gente já tem, né, uma lista própria que a gente costuma usar e as secretarias, a maior parte das secretarias já segue, já sabe, tudo bem, mas ela nunca foi formalizada. Então, a nossa intenção, a partir da publicação desse decreto, é criar uma outra norma, uma resolução ou uma instrução normativa que preveja os requisitos mínimos para o pagamento. Então, se é um tipo de encargo, o que precisa ter para comprovar que está válido para seguir diante do pagamento? Se é, por exemplo, folha de pessoal, se é um fornecedor normal, se é INSS, enfim, são vários tipos de categorias de pagamento, né, de despesas, que tem cada uma peculiaridade. Então, a gente vai criar esse termo de requisito mínimo para cada situação e a gente vai publicar também, e aí, se necessário, a gente também faz uma nova rodada de conversa, mas é mais para formalizar algo que já vem sendo praticado aqui. Dando sequência, a gente vai para o parágrafo 4º, que é uma sequência do parágrafo 3º. Então, quer dizer, verificadas quaisquer irregularidades em relação ao tema do 3º parágrafo, né, das condições previstas no contrato, o gestor do contrato deverá notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua situação, indicando as obrigações descumpridas e concedendo-lhe prazo para regularização. E, havendo seguro garantia ou fiança bancária, encaminhar cópia da notificação para a empresa seguradora ou para a instituição bancária fiadora, nos termos da apólice ou carta de fiança apresentada. Eu vou só comentar um pouquinho mais sobre essa parte final, que é uma coisa que aconteceu recentemente. Uma empresa que ela teve um problema na execução e acabou perdendo aquelas condições iniciais contratadas. Então, a prefeitura, né, o próprio gestor do contrato, mandou para a Secretaria de Finanças essa informação de que a empresa estava irregular, né? E aí pediu para a gente acionar o seguro. E aí a gente não tem essa informação, né, do seguro, a gente não tem informação do contrato e tudo mais, mas a gente acabou, né, de uma forma assim, não tem nenhuma regulamentação sobre isso, então a gente acabou dando sequência por aqui com o contato com a seguradora, e a seguradora acabou falando o seguinte: mas o que aconteceu que não nos foi enviado antes essa denúncia, né, sobre essa irregularidade? Porque agora a gente já está num patamar em que era a cláusula do próprio seguro que era necessário a comunicação prévia da seguradora para que pudesse acionar o seguro e o seguro fazer, né, o tipo de recomposição dos valores que deram de dano, de prejuízo, né, para a prefeitura. Então, isso é muito importante, essa inovação que esse decreto traz, para que todos os gestores de contrato se responsabilizem numa eventual irregularidade pelo contato com a seguradora também, dando esse pontapé inicial nessa situação de seguro, tá bom? Parágrafo 5º, a permanência de condições... Quer falar, Rafael, sobre alguma coisa do parágrafo anterior? Era só uma observação também a respeito da importância dessa proatividade do gestor do contrato, né? As minutas de contrato, as apólices de seguro ou carta-fiança, elas possuem termos próprios e que fixam prazos ali para comunicação de sinistro ou de qualquer coisa que tenha ocorrido com relação àquela atividade ou aquele bem que foi segurado. Então, se o gestor perde esse prazo de comunicação, isso pode acarretar, inclusive, em uma eventual recusa da empresa em efetuar o pagamento e responsabilização de quem deu causa ao prejuízo ao erário. Então, é muito importante que o gestor conheça não só a execução, mas se cerque também de todos os cuidados que são imprescindíveis da execução do contrato. Se o meu contrato prevê o seguro, prevê a carta de fiança ou a apólice, eu tenho que conhecer os termos em que serão executados e em que hipótese eu vou ativar, quais os prazos que eu vou ter que tomar uma diligência, porque entre esse tempo de mandar o processo para finanças e até sair o processo ser devolvido com essa informação, pode perder um prazo aí que não tem volta.
Parágrafo 5º, a permanência da condição de irregularidade sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela administração pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observando o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 6º, é facultada a retenção dos créditos decorrentes dos contratos até o limite dos prejuízos causados à administração pública e das multas aplicadas nos termos do inciso 4º do artigo 119 da Lei 14.133. Isso daí o Rafael já tinha tocado nesse assunto há algum tempo atrás, e agora só reforça o que ele falou. No parágrafo 7º, no caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para a quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica. Então, isso é uma situação que, durante muito tempo, né, nós experimentamos aqui na Prefeitura de Campinas, que no Tesouro havia falta de recurso, né? A gente estava com iliquidez no caixa do Tesouro. E isso acabava nessa situação aqui de que não era possível fazer a quitação integral de alguns pagamentos, muito em função da disponibilidade financeira. Então, só está prevendo aqui uma coisa que aconteceu na prática durante muito tempo, que já que não tem verificada, né, a indisponibilidade de recurso financeiro, você faz um pagamento parcial daquela nota, né? Então, isso está previsto aqui, é possível fazer. E o restante, o saldo remanescente, continua na mesma data de vencimento, né? Parágrafo 8º. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontrovérsia deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. Então, também não tem muito segredo, né? Só para não ficar retendo um recurso que não é da administração pública, sendo que há uma parcela que está correta, né? Que não tem controvérsia sobre ela. Então, só está regulamentando. Artigo 4º. O pagamento da obrigação deverá ocorrer no prazo estabelecido no contrato, aviso, instrumento de contratação direta ou documento equivalente, né? Então, isso daqui também já é algo que já consta no nosso dia a dia, na nossa prática. Todos os contratos já vêm com estabelecido o prazo de vencimento, fixado em 10 dias fora dezena, ou outra modalidade possível aqui na Prefeitura. Parágrafo 1º. Os processos para pagamentos de obrigações da administração municipal devem ser encaminhados à Secretaria de Finanças, unidade de tesouraria de fundo municipal ou unidade responsável pelo pagamento, devidamente instruídos com a documentação pertinente por meio digital do sistema SIM, com antecedência mínima de 5 dias úteis do vencimento. Então, isso também a gente já existia no decreto, né? Na verdade, eu acho que era instrução normativa, essa exigência dos 5 dias, só que eram corridos. Então, agora a gente está colocando 5 dias úteis, justamente pela quantidade de pagamentos que são liquidados, né, encaminhados aqui via SIM para contas a pagar. É lógico que os fundos, talvez, por serem menores, têm uma quantidade menor, mas a regra é a mesma, 5 dias úteis, né, antes do vencimento fixado. Isso ajuda a gente a ter uma programação financeira adequada, a gente não ter esquecimentos de pagamentos. Chegou na correria, você tem que mandar e acaba esquecendo o pagamento para trás. Ou também veio com um dia de antecedência só, por exemplo, e a gente tem que fazer toda a conferência da documentação aqui no Contas a Pagar apenas com um dia. Então, agora imagina isso com centenas de outros pagamentos que nós temos que fazer diariamente. Então, é justamente por esse motivo, né, para ter uma qualidade melhor no nosso pagamento e evitar riscos, né, de erros, de pagamentos indevidos e tudo mais, que nós estipulamos 5 dias úteis antes do vencimento. Parágrafo 2º, o Departamento de Administração Financeira da Secretaria Municipal de Finanças poderá publicar atos complementares necessários ao cumprimento do disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º, os processos de pagamento não vencidos, mas que forem protocolados com atraso em relação ao prazo de antecedência previsto no parágrafo 1º deste artigo, devem estar acompanhados de ofício com justificativa detalhada, emitido pelo titular da Secretaria Gestora, que será analisado simultaneamente as providências de pagamento.
Então, aqui também é algo que a gente já pedia, né, informalmente, mas agora está formalizado. Mandou atrasado, a secretaria, a unidade gestora precisa justificar o porquê que está atrasado, né? Então, assim, é porque esqueci aqui, porque não vi, é uma justificativa que não cabe, né? Então, a gente está trabalhando aqui com seriedade, a gente, né, somos servidores públicos e a gente tem que zelar pelo patrimônio público, né? Então, qualquer tipo de multa que venha em relação a isso também é um problema muito grave, que inclusive está previsto aqui, né, algumas ações do que fazer nesses casos, mas assim, então quer dizer, mandou com um dia de antecedência em relação ao vencimento e não 5 dias, mandou com 2 ou 3, tá? Não é a regra, então vai ter que justificar. O secretário ou alguém que é o responsável pelo contrato vai ter que justificar esse atraso, tá bom? E isso vai passar por um crivo também, que vai ser analisado se é aceito ou não essa justificativa, tá? E dependendo dessa análise, a gente vai ter uma atitude ou outra, tá? Parágrafo 4º. Os pagamentos de tarifas públicas e boletos bancários referentes a seguro, encargos, condomínios e outros, encaminhados já vencidos, devem estar acompanhados de justificativa do titular da Secretaria Gestora, devendo a comunicação com o emissor das faturas e boletos respectivos ser controlada e administrada a tempo por cada gestor. Então, mais uma vez, está colocando aqui, né, essa responsabilidade da administração dos vencimentos na conta do gestor do contrato, né? Então, essa figura, mais uma vez, reforçando, é muito importante, né? A figura do gestor do contrato, inclusive porque se você está encaminhando um boleto vencido, ele provavelmente vai acarretar multa. Então, essa multa, quem que vai, né? É o erário público que vai honrar com a desorganização do gestor? Né? Então, essa é uma pergunta que também ela poderá ser respondida um dos últimos artigos aqui desse decreto. Eu já antecipo que não, né? É uma obrigação do gestor adotar essa postura diligente e essa multa injustificada que decorreu exclusivamente de uma falta de controle, uma falta de diligência, ela é passível de responsabilização. O município tem constantemente estruturado novos departamentos, não só a Lei 14.133, mas diversos normativos que estão sendo produzidos protegem exatamente o erário público desse prejuízo que não é decorrente dos seus riscos naturais, que decorre de uma desídia ou de uma falha. Então, dando sequência ao artigo 5º, então, quer dizer, já teve toda essa fase de conferência, tanto da parte do gestor do contrato, quanto da Secretaria de Finanças ou da Contas a Pagar, ou órgão equivalente. Então, estando tudo certo, dentro do prazo dos 5 dias úteis, né, conforme a gente está lendo até agora, então dá a sequência aqui, que é, não havendo irregularidades processuais, a execução dos pagamentos das despesas se dará por meio de ordem de pagamento, conforme o decreto que fixa normas para execução orçamentária e financeira e demais normas reguladoras. No dever de pagamento pela administração, artigo 6º, tá? No dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos. 1. Fornecimento de bens. 2. Locações. 3. Prestação de serviços. E 4. Realização de obras. Então, isso daqui é muito importante para a avaliação, inclusive, do Tribunal de Contas, na hora de verificar eventuais quebras na ordem, né, cronológica. Então, por isso a gente faz essa diferenciação. E essa diferenciação, ela já, na hora que o contrato, na hora de estabelecer o contrato, você já sabe, né, se é um fornecimento de bem, de locação ou serviço, ele já é cadastrado na modalidade correta, né? Então, aí, simplesmente, é um procedimento natural que nós já cumprimos. Parágrafo 1º.
Os credores a serem pagos com recursos vinculados à finalidade ou despesa específica serão ordenados em listas próprias para cada origem específica do recurso cuja obtenção exige a vinculação. Então, assim, para cada fonte diferenciada, né, você tem uma ordem específica e dentro de cada fonte diferenciada você tem essa subdivisão desses quatro modalidades aí de categorias de contratos, tá? Parágrafo 2º. A inobservância imotivada da ordem cronológica de que trata o caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle interno e externo sua fiscalização. Então, assim, isso é uma coisa que já existe essa previsão a nível federal, né? A 8666 também já falava sobre isso no artigo 5º, a 14133 também fala sobre isso, eu não lembro o artigo, mas também a gente reforçou no nosso decreto de pagamentos essa questão de que a regra a ordem cronológica deve se seguir. Né? Numa eventual situação de iliquidez financeira, se não tem recurso, não tem disponibilidade financeira, você pode, né, na exceção, alterar a ordem cronológica, só que precisa ter critério. Então, por isso que fala aqui, quando na inobservância imotivada, né, ensejará a apuração de responsabilidade. Então, precisa ter um motivo, precisa ter justificativa, é o que também a gente vai continuar lendo nos próximos artigos. Parágrafo único. Nos contratos de prestação, artigo 7º. A ordem cronológica de pagamento terá como marca inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, a exigibilidade do crédito. Aí, o que é natural, né? Então, de acordo com o que foi contratado, de acordo com o que foi combinado, né, na cláusula do contrato que fala sobre o vencimento, essa é a data da exigibilidade do crédito. Então, não tem como antecipar, a gente não pode pagar depois, mas também a gente não pode antecipar. Isso também é uma coisa muito importante. A regra do parágrafo único desse artigo, ela é basicamente o parágrafo 3º do artigo 121 da Lei Federal 14133, que fala dos contratos de regime de dedicação exclusiva de mão de obra e da questão do pagamento de verbas trabalhistas, previdenciáveis ou referentes ao FGTS. Então, no caso dele apresentar um problema com relação a essas verbas obrigatórias, a gente pode fazer o pagamento daquela parcela da remuneração da empresa que não vai ser afetada e vai entrar na ordem cronológica. Então, a regra ela não é uma inovação aqui do município, ela já está prevista na 14133, e eu vou trazer agora as situações que fogem à regra. A regra é o pagamento pela ordem cronológica e somente em caso de uma indesejada insuficiência de recursos e do município não ter tomado as medidas de limitação de empenho e contenção de despesas a tempo, é que a gente vai ter a necessidade de fazer a quebra de ordem de pagamento. E o artigo 8º, ele traz todo esse procedimento de como vai funcionar a quebra de ordem. Não vou fazer a leitura item a item, para a gente também não se alongar muito tempo aqui na apresentação, mas vou passar pelos pontos principais de como vai funcionar o pedido de ordem cronológica. Então, ele se inicia com uma prévia justificativa do secretário municipal responsável por essa contratação. Existe um formulário no SEI que a pasta preenche e encaminha. Encaminha para Finanças e a Secretaria de Finanças vai examinar a existência de disponibilidade financeira para fazer aquele pagamento. E o comitê gestor, ele analisa a justificativa que foi apresentada. Essa justificativa ela tem que estar dentre uma das 5 hipóteses previstas aqui no artigo 8º da norma. Então, feito esse processo, iniciado o processo com a justificativa, a pasta pega o formulário no SEI, coloca as informações pertinentes às notas em que ela pretende efetuar essa quebra de ordem, previsão ao pagamento,
esse formulário preenchido, ele é assinado pelo secretário, encaminhado para finanças verificando ali se tem dinheiro em caixa para fazer esse pagamento, encaminha o processo ao comitê gestor, que vai verificar a justificativa, se essa justificativa apresentada está nas hipóteses previstas aqui no artigo 8º, e após o exame do comitê gestor, o processo é devolvido para a secretaria solicitante, para o secretário da pasta emitir uma autorização específica, e a pasta tem que publicar essa autorização no Diário Oficial da quebra de ordem. É muito importante essa questão da publicação prévia da quebra de ordem, ela tem que estar no processo e ela é constantemente objeto de apontamento pelos tribunais de contas. A regra é não quebrar ordem. Se numa situação excepcionalíssima for quebrada essa ordem, eu tenho que fazer publicação prévia. Então, a secretária instrui o processo com a cópia dessa autorização que foi publicada, manda via SEI para o Departamento de Administração Financeira. Aí o Departamento de Administração Financeira faz o pagamento e, concomitante, ele encaminha para a Secretaria de Gestão e Controle. E o porquê de encaminhar o processo para a Secretaria de Gestão e Controle é uma regra da 14133. A nova lei de licitações impõe que o órgão de controle interno verifique toda quebra de ordem que for realizada. E essa regra ela não se aplica só aqui aos recursos do Tesouro. Se aplica a fundações, fundos, autarquia, demais órgãos que possuam autonomia financeira, tesouraria própria, que deverão implementar ali mecanismos de governança que, por uma analogia, siga um rito parecido com esse, de conferência, de publicação, de aderência ao que fala 14133. Então, feita essa rápida passagem aqui de como funciona a quebra de ordem, qualquer dúvida que vocês tenham, o artigo 8º, ele descreve passo a passo, sempre vale também voltar ao disposto na lei federal que rege a matéria. E, feitas essas considerações, vou passar para o Jean, se ele quiser falar mais alguma coisa. A gente está caminhando aqui para o último artigo, Jean, então te devolvo a palavra e já pode aproveitar e fazer suas considerações finais também. Bom, então aí a gente caminha para o artigo 9º. A Secretaria Municipal de Finanças publicará mensalmente, até o dia 20 do mês subsequente, no portal da transparência da Prefeitura, no sítio eletrônico, a ordem cronológica de seus pagamentos. Então, isso daqui também é uma coisa que nós estamos providenciando, já está em desenvolvimento junto à IMA, essa ferramenta, que vai fazer, né, justamente esse link entre o que nós temos de pagamentos agendados, né, para frente. A gente vai sair sempre publicando isso daí para ter uma visibilidade, uma transparência do que se tem a pagar na prefeitura, né, no curto prazo aí. E também a gente publica, junto com isso, né, a gente já tem no Diário Oficial essa publicação das eventuais quebras de ordem. Então, é isso que o tribunal quer, a transparência da regra, que é a ordem cronológica, e a transparência da exceção, que é a publicação da quebra e da motivação para a quebra de ordem. Então, eu acho que o artigo 10º também é muito importante de se dizer, né, porque eu acho que encerra de uma forma, assim, tudo isso que a gente está falando. Os processos de pagamentos encaminhados em desacordo com as disposições deste decreto serão passíveis de apuração de responsabilidades. Então, o controle interno ou qualquer outra instância da prefeitura que verificar algum tipo de irregularidade em todos os procedimentos aqui tratados desse decreto, será passível de apuração de responsabilidade, né? Então, é muito importante que os gestores de contratos se atentem a isso. Também a Secretaria de Finanças, nós aqui que fazemos os pagamentos, precisamos estar muito atentos a isso. É uma responsabilidade muito grande lidar com esse tipo de situação. Os apontamentos do Tribunal de Contas e do Ministério Público têm sido cada vez maiores em relação a isso. A gente passou 2016, 17, 18 também respondendo muita coisa em relação à quebra de ordem. Então, assim, eu acho que já passou da hora, né, de nós tentarmos colocar tudo isso num decreto só, num decreto único,
para que a gente possa se ater a ele, né? E muita coisa que a gente já fazia, que a gente fazia certo, inclusive, a gente está trazendo aqui de uma forma de consolidar isso tudo. Então, eu acho que é isso da minha parte e eu agradeço a oportunidade. E estamos à disposição aí para tirar quaisquer dúvidas. Eu também finalizo aqui a minha parte, reiterando tudo isso que o Jean colocou. Uma das punições mais severas que a nova lei de licitações atribui é exatamente a esse pagamento fora da ordem cronológica, sem obedecer todas as formalidades, sem estar de acordo com as hipóteses previstas em lei. Então, é algo que precisa ser feito com muito cuidado e com muita aderência a esse procedimento e aos procedimentos da Lei 14.133 para evitar qualquer tipo de problema. É algo também, como o Jean colocou, que é muito fiscalizado, tanto pelo controle interno, que vai passar a ser, em razão da 14.133, como principalmente pelos órgãos de controle externo. Então, eu finalizo também a nossa apresentação aqui, agradecendo a todos que nos dedicaram esse tempo para nos ouvir e peço a todos que nos ajudem e colaborem com sugestões de texto. O decreto não está finalizado. O objetivo da gente publicar aqui esse decreto é colher sugestões, é aprimorar a redação. Então, todas as sugestões de mudança serão muito bem-vindas e analisadas com muito carinho pela equipe. Muito obrigado a todos. Vou encerrar, então, a gravação e bom trabalho a todos aí.